Capítulo 1 Monstros na Floresta Sombria. Por volta de 1200 DC a floresta sussurrava segredos ancestrais, suas árvores retorcidas entrelaçando galhos como dedos ossudos sob a luz prateada da lua cheia. Névoa dançava entre os troncos, carregando o cheiro de ferro e morte. Nas ruínas esquecidas de um templo, onde musgo devorava pedras marcadas por runas, duas figuras avançavam em sintonia improvável, um vampiro de capa esvoaçante e um lobisomem cujos rugidos ecoavam como trovões. O vampiro, Kael, deslizava entre as sombras, seu casaco vermelho escarlate manchado de séculos de batalhas. Seus olhos brilhavam como brasas, e um sorriso afiado desenhava-se em seu rosto pálido enquanto dedos longos e sinuosos apertavam o punho de uma espada curva, gotejando energia rubra. Corram, vermes, sibilou, sua voz um veneno melodioso. Sua carnificina terminará aqui. Do outro lado, Rengar, o lobisomem, era a tempestade encarnada. Sua pelagem negra reluzia sob a lua, cada músculo tenso como cordas de aço. Garras douradas cravavam-se no solo enquanto ele avançava quadrúpede, seu focinho retorcido em um rosnado que fazia o ar vibrar. Sangue alheio escorria de suas presas, e mesmo as feridas abertas em seus flancos já cicatrizavam, se essa era a bênção e maldição de sua raça. Os monstros os cercavam, criaturas nascidas das profundezas de pesadelos. À frente de Kael, uma massa amorfa de tentáculos pulsantes e olhos sem pálpebras se contorcia, exalando um fedor de carne podre. Seus apêndices golpeavam o ar, mas o vampiro dançava como um redemoinho, sua lâmina desenhando arcos de fogo sanguíneo. Sangue por sangue, gritou, e os tentáculos que ousaram tocá-lo murcharam, secos por uma magia antiga. Rengar, entretanto, não conhecia sutilezas. Seu alvo era um colosso blindado, uma besta de chifres retorcidos e pele petrificada que avançava como um deslizamento de terra. O lobisomem saltou, ignorando o impacto das garras de pedra que lhe arranharam o ombro. Com um urro que ecoou nas entranhas da floresta, ele enterrou suas garras na fenda da armadura do monstro e rasgou, expondo vísceras que brilhavam com um líquido âmbar. A criatura desabou, e Rengar pisoteou seu crânio com um estalo seco. Mas a horda não recuava. Das sombras das árvores, vultos alados mergulhavam, garras prontas para dilacerar. Kael ergueu a mão livre, e do chão ergueram-se fios de sangue coagulado, tecendo uma rede que prendeu as criaturas no ar. Sua vez, Lobo, ordenou, com a voz cortante. Rengar não precisou de incentivo. Com um salto que desafiava a gravidade, ele arrancou uma das bestas do céu, levando-a ao chão em uma queda que rachou a terra. Seus dentes encontraram o pescoço da criatura, e um jato de sangue quente pintou sua pelagem. Por um instante, pareceram invencíveis, seu par perfeito de fúria e cálculo. Até que o solo tremeu. Das ruínas, ergueu-se uma figura monstruosa, maior que as demais, um devorador de almas, seu corpo uma colagem de carne e osso roubados, olhos vazios sugando a luz da lua. Kael recuou, pela primeira vez incerto. Isso complica as coisas. Rengar, porém, rugiu em desafio, suas garras cintilando. A criatura atacou primeiro, um tentáculo ossudo atingindo o vampiro como um chicote, arremessando-o contra uma árvore. Kael caiu de joelhos, sangue escuro escorrendo de seus lábios, mas seu sorriso permaneceu. Achou que seria fácil? Rengar já estava em movimento. Saltando sobre o devorador, ele mordeu um de seus braços, arrancando-o com um estampido. A criatura uivou, mas revidou, esmagando o lobisomem contra o chão. Kael, recuperando-se, ergueu a espada em ambas as mãos. Adeus, aberração! A lâmina mergulhou no coração do monstro, e o vampiro invocou um feitiço ancestral. Raios vermelhos explodiram do cadáver, iluminando a floresta como um farol macabro. Quando a poeira baixou, só restaram silêncio e carnificina. Rengar, de volta à forma humanoide, se embora ainda coberto de sangue e cicatrizes, olhou para Kael com desconfiança rancorosa. Por que me ajudou, sugador de sangue? O vampiro limpou sua lâmina em um pano negro, sorrindo. Nenhum de nós sobrevive sozinho nesta noite. Além disso, acrescentou, apontando para o horizonte, onde novas sombras se agitavam, a diversão apenas começou.
Sob a lua que testemunhara seu pacto temporário, os dois desapareceram na névoa, deixando para trás apenas os ecos de uma batalha que a floresta jamais esqueceria. Capítulo 02 Em Sangue e Laços. A lua, agora tingida de um vermelho opaco, iluminava não apenas a carnificina no campo de batalha, mas também a fuga silenciosa que se desenrolava em sua periferia. Enquanto Kael e Rengar mantinham as hordas de monstros distraídas com sua dança de garras e magia, três figuras recuavam em direção às sombras imponentes do Castelo de Vorad, uma fortaleza de torres negras que se erguia como um dente quebrado contra o céu noturno. Lizara, uma vampira, carregava seu bebê envolto em um manto de seda negra, seu rosto pálido marcado por uma determinação feroz. Seus olhos dourados brilhavam como faróis na escuridão, e suas presas estavam expostas em um rosnado contínuo, prontas para rasgar qualquer criatura que ousasse se aproximar. Seu vestido, outrora elegante, estava rasgado e manchado de sangue, mas suas mãos tremiam apenas para ajustar o bebê em seu colo, uma criança com cachos escuros e olhos fechados, tão quieta quanto a morte que sua mãe personificava. Do seu lado, Thalia, uma licana, loba fêmea, avançava em passos largos e desequilibrados. Sua forma era humana, mas traços bestiais persistiam, garras curtas, dentes afiados e uma cicatriz que lhe cruzava o rosto como um relâmpago prateado. Em seus braços musculosos, seu próprio filho, um bebê de olhos âmbar que choramingava abaixo, envolto em uma pele de lobo, agarrava-se a ela com mãos minúsculas e inquietas. Thalia rosnava para trás, onde vultos se agitavam entre as árvores, enquanto arrastava Eamon, o homem ferido, cujo braço estava enlaçado sobre seus ombros. Seu torso estava crivado de golpes, e seu sangue escorria entre os dedos de Lizara, que o sustentava pelo outro lado. Mais rápido, sibilou Lizara, suas palavras cortantes como gelo. Os portões estão próximos. O castelo parecia respirar à distância, suas muralhas adornadas com brasas púrpuras que cintilavam como olhos de demônios. Entre eles e a segurança relativa da fortaleza, porém, estendia-se um campo aberto, onde criaturas de asas membranosas e patas de aranha já começavam a se aglomerar, farejando a fragilidade do grupo. Eamon gemeu, seu rosto pálido sob a sujeira e o sangue. "Deixem-me", tentou dizer, mas Thalia interrompeu-o com um rugido abafado. "Cale-se, humano. Você carrega a chave para acabar com essa guerra. Morrerá quando eu permitir." Um assobio cortou o ar. Lizara girou, seu manto esvoaçando, e ergueu uma barreira de energia carmesim com a mão livre. A magia desviou uma flecha envenenada que teria perfurado o pescoço de Thalia. O bebê vampiro chorou brevemente, perturbado pelo movimento brusco, mas logo se acalmou, sugando silenciosamente o próprio polegar. "Grata", rosnou Thalia, ajustando Eamon em seus ombros. "Não foi por você", respondeu Lizara, secamente. "Foi por ele." Os olhos da vampira pousaram no bebê lobisomem, cujo pequeno corpo tremia de frio ou medo. Thalia não comentou, mas seus dedos cerraram-se mais firmemente em torno de Eamon. Atrás deles, o campo de batalha rugia. Kael e Rengar eram vistos à distância, o vampiro, envolto em uma espiral de morcegos e sangue, enfrentava uma criatura com cabeça de serpente, enquanto o lobisomem, agora em forma totalmente bestial, arrancava membros de um troll de 3 olhos. O som era ensurdecedor, metal contra carne, gritos, trovões de magia, mas as duas mulheres não olharam para trás. Seus passos eram guiados por um instinto mais antigo que a própria guerra, de sobreviver. Quando finalmente alcançaram a ponte levadiça do castelo, uma nova ameaça surgiu. Do fosso, criaturas aquáticas com dentes de agulha emergiram, tentando arrastá-los para as águas escuras. Lizara soltou Eamon e sacou uma adaga de sua cintura, cortando a garganta de uma das bestas com um movimento fluido. Thalia, por sua vez, usou suas garras para raspar o rosto de outra, mas não antes que seus dentes arranhassem o braço de Eamon. "Malditas sejam!" Thalia cuspiu, pressionando a ferida do homem. "Dentro." "Agora", ordenou Lizara. Os portões de ferro fecharam-se atrás deles com um estrondo que ecoou como um suspiro da própria fortaleza. No pátio, soldados feridos e civis em farrapos os encaravam, seus olhos cheios de esperança e desespero. Lizara ignorou-os, dirigindo-se à torre mais alta, onde sabia que os alquimistas do castelo guardavam poções de cura.
Thalia seguiu-a, ainda carregando um homem, cuja respiração agora era um sussurro irregular. Enquanto subiam a escada em espiral, o bebê vampiro abriu os olhos pela primeira vez, as pupilas vermelhas como rubis que refletiam as chamas das tochas. Thalia observou-o, seus instintos lobisomens alertas, mas a criança apenas esticou a mão para tocar o rosto ensanguentado de Eamon. Ele não é dela, Thalia pensou, percebendo a falta de semelhança. Nem meu. Mas não havia tempo para perguntas. Quando alcançaram o Sanctum, Lizara já gritava por ervas e ligaduras, enquanto o chão tremia sob o impacto de algo colossal batendo nos portões. Lá fora, a guerra continuava. Lá dentro, duas espécies diferentes protegiam não apenas suas próprias crias, mas um segredo que nenhuma delas ousava confessar. Capítulo 03 – No Ritual das Sombras. O Sanctum do castelo era uma câmara circular, onde o ar pesava como chumbo e o cheiro de enxofre e ervas queimadas ardia nas narinas. Nas paredes, livros antigos flutuavam em órbitas lentas, suas páginas virando sozinhas sob o murmúrio de feitiços esquecidos. No centro, envolto em um círculo de runas luminosas, estava o mago Gareth, um homem cuja barba branca e longa misturava-se às vestes negras cravejadas de estrelas bordadas. Suas mãos tremiam acima de um globo de cristal suspenso no ar, dentro do qual uma tempestade de luzes púrpuras e negras colidiam, como um universo em nascimento. Lizara entrou primeiro, seu bebê agora silencioso, como se pressentisse a gravidade do ritual. Thalia arrastou Eamon até um canto, onde ele desabou contra uma pilha de almofadas carmesins, seu rosto cadavérico. Os bebês foram depositados ao seu lado, o vampírico imóvel como uma estátua, o lobisomem choramingando baixo. Quanto tempo falta, feiticeiro? Rugiu Thalia, suas garras ainda pingando sangue de bestas aquáticas. Gareth não virou o rosto. Seus olhos, brancos como neve e cegos para o mundo material, fixavam-se no globo. Sua voz ecoou como se viesse de um abismo. O eclipse alcança seu ápice em 9 minutos. A conjunção astral não esperará. Traduza para algo útil, cortou Lizara, erguendo a voz. Precisamos deter aquelas criaturas até lá? O mago finalmente a olhou, e por um instante, Lizara viu o cansaço nele, séculos de segredos carregados em ossos frágeis. Sim. Se o ritual for interrompido, a energia acumulada explodirá, reduzindo este castelo a pó. E todos dentro dele. Thalia emitiu um rosnado gutural. Então não fale. Eamon, fraco, estendeu uma mão trêmula em direção aos bebês. Seus dedos ensanguentados tocaram o manto do pequeno vampiro. Eu cuidarei deles, sussurrou, cada palavra uma luta. Lizara e Thalia trocaram um olhar. Inimigas por natureza, unidas por pragmatismo. A vampira aproximou-se do bebê lobisomem, ajustando a pele de lobo em volta de seu pequeno corpo. Seus dedos, normalmente frios como a morte, hesitaram por um milésimo de segundo antes de afastarem-se. Se ele morrer antes de voltarmos, farei você sofrer por 10.000 noites, humano, disse, voz suave como uma lâmina.